Glória a Deus, aleluia. A igreja está feliz com Jesus? Amém. Já ouviu o Senhor falar nesta noite? Amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, o Senhor, Ele fala para nós desde o começo do culto. Aí tem muita gente que diz, agora Deus vai falar. Mas Deus fala para nós através dos louvores. Deus fala para nós através de situações, de acontecimentos. Tem muitas maneiras de Deus falar para nós. Às vezes tem pessoas que só entendem uma linguagem de Deus, mas Deus não tem uma só língua. Ele é multi, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo e Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. E Ele está conosco aqui nesta noite. Eu sinto a presença dEle. E sinto também a fúria do inimigo. O inimigo está muito revoltado. Mas é melhor que ele esteja assim mesmo, furioso, com raiva. Eu não quero o inimigo feliz, eu não quero fazê-lo feliz. Eu quero ele com raiva. Quanto mais ele tem raiva de você, é porque você está agradando a Deus. Agradou a Deus, vai fazer raiva ao diabo. Não tem como. Agradou a Deus, vai fazer raiva ao diabo. E já vi muita gente dizendo, não fala no nome do diabo não, eu não quero falar no nome dele não. Toda vez que eu falo no nome dele, é desprezando ele, porque ele não merece nenhum dos nossos apreços. Mas glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, que está conosco, sempre conosco, em todos os momentos. E a igreja diz, em Mateus capítulo 28, e a partir do versículo 9, apenas 2 versículos que nós vamos ler. Mateus capítulo 28, versículo 9. E o tempo não para, e eu vou terminar na hora, em nome de Jesus, a hora da conclusão. E o Senhor vai falar aos nossos corações, porque Ele tem falado ao meu e vai continuar falando. Mateus 28, 9 diz assim: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Aleluia, podemos sentar adorando ao Senhor. Oh, que maravilha ser saudado por Jesus. Que coisa linda ser saudado por Jesus. Se eu saudando, quando saúdo com amor, com alegria, com prazer, se eu saudando, já é bom. Se eu receber uma saudação dos irmãos, com carinho, com amor, eu já me sinto bem. Quando alguém diz, pastor Marcos, a paz do Senhor, eu já fico feliz, porque fui saudado com uma paz. Agora imagina Jesus saudando, porque quando Ele saúda, Ele diz algo que é bom para nós. E Ele disse para aquelas mulheres, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. E eu creio que é o que a igreja veio fazer aqui nesta noite, veio adorar. Todas as vezes que você vem para perto do Senhor, para a igreja, você vem para um lugar chamado pés do Senhor.
Você vem aos pés do Senhor. E quando você está perto do pé do Senhor, a melhor maneira é ajoelhar e adorar. Ainda que você não ajoelhe por alguma situação de forte situação de saúde, de mal-estar, às vezes no corpo, mas quando você o reverencia com a sua alma, ele já recebe a sua adoração. Basta você o reverenciar. Eu não pude deixar de ouvir a diaconisa Cíntia dizendo que o filho dela falou: manhã, eu trouxe o meu sapato para ir para a igreja. Se eu fosse um pregador, ia dizer: você entendeu? Eu vou dizer de novo. Ele disse: eu trouxe o meu sapato para ir para a igreja. Isso é muito forte, porque quando ele saiu, provavelmente de casa, de longe, que eu não sei direito onde ele mora, mas ele preparou um sapato para dizer: eu vou à casa do Senhor. Isto significa que no coração já existia uma motivação de gratidão, porque o Espírito Santo ele fala conosco. Às vezes eu já perguntei a alguém: quem me convidou para vir hoje? E a pessoa disse: não, ninguém. Eu disse: foi o Espírito Santo que convidou. O melhor convite é o convite do Espírito Santo, porque quando você atende um convite de um amigo, às vezes aquele amigo quer aparecer, diz: olha, só veio por causa de mim, não fosse eu. Feito o nosso evangelista estava falando, que o apóstolo Paulo não fazia para a glória dele, mas fazia para a glória de Deus. E muito mais o Espírito Santo, quando convida, pode ter certeza que você vai ouvir a voz do Senhor falar pertinho de você. Vai falar pertinho de você, porque você veio obedecendo ao Espírito Santo de Deus, que fala, que sente prazer quando você faz a vontade do Pai. E a igreja evangeliza. A igreja evangeliza. Talvez algumas pessoas dizem: não, só um evangeliza, só dois evangelizam, só três evangelizam. Eu tive essa semana e eu sempre olho. Existe um grupo de pessoas que eu nem vou precisar dizer qual é a denominação, a religião, ou sei lá, mas eles saem e param no portão, ficam ali, independente de ser atendido ou não, e eles ficam no portão, independente de ser atendido ou não, eles estão ali fazendo um trabalho, e as pessoas, né, tem gente que acha que é bobagem, não é. Às vezes eles não falam nem com a pessoa, não falam com o dono da casa, mas a presença deles ali é um exemplo. Eles estão ali, somente a presença é um exemplo. Seja a sua presença um exemplo por onde quer que você passar. Seja você no trabalho, seja você na rua, seja você em casa, seja você na igreja, aonde quer que esteja, seja um evangelista. Evangelize, porque o evangelho é feito de uma forma que o apóstolo Paulo chegou a dizer: fiz-me de tudo para ganhar a todos. Usou diversas estratégias. A estratégia para o evangelismo ela é muito importante, porque uma igreja, para crescer, ela precisa evangelizar. E evangelizar neste tema do que nós temos o culto de hoje, é lógico, é o evangelismo de campo, é o evangelismo de rua, é o evangelismo que vai buscar as pessoas, mas o evangelizar é todo o tempo, tal e qual a oração, é o orai sem cessar, evangelize também sem cessar.
Porque é muito provável que, se você viver uma vida plena com Deus, ligado com Deus, alguém vai dizer: ele é diferente, porque ele vive o Evangelho. Só vive o Evangelho aquele que conhece o Evangelho. Para conhecer o Evangelho é preciso ser buscado. Quando chega na igreja, então vai se falar do Evangelho. Porque chegando aqui vai se falar de Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí está o Evangelho. Os evangélicos vivem o Evangelho. Existem outros evangelhos, mas o evangelho que esta igreja acredita é o evangelho poderoso, o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz. É este evangelho que deve ser pregado. É esse evangelho que deve ser vivido. E é por este evangelho que aqui estamos. E muitas vezes, se não tiver cuidado, de novo eu lembro do evangelista, quando estava aqui falando, muitos faziam que pregavam o evangelho, mas daqui a pouco estavam precisando. Como ele disse, tem muitos que estão longe do evangelho. Pregaram o evangelho, mas pregaram do jeito que achava que era do jeito deles. Mas o evangelho tem que ser pregado conforme a palavra. É vivendo a palavra que você prega o evangelho. E o evangelho não tem uma receita. Pregue assim, pregue assim, pregue assim. Não. Existe o evangelho pessoal, que é esse evangelho que tem sido praticado nas quintas-feiras, quando se sai buscando uma ou outra pessoa que se possa pessoalmente conversar, entregar uma literatura, convidá-lo para a casa do Senhor, buscá-lo, trazê-lo e cuidar. Porque ganhar e não cuidar, será que ganhou? Existe o evangelho em massa. Qual é o evangelho em massa? É quando se tem um evento e naquele evento está se apregoando. Aquele evento não precisa chamar a polícia para conter uma contenda, uma briga, porque não tem, porque ali está o evangelho. E o evangelho, além de ser poder, mas também é paz para o mundo. E quando uma grande multidão se reúne para pregar o evangelho e nenhuma confusão acontece, pode ter certeza que isto não vai sair no Jornal Nacional. Festa de crente com 3.000 pessoas e nenhum problema, nenhuma confusão, nenhum tiroteio, nenhuma facada, porque Jesus estava presente. E deixa-me lhe dizer lá no Fantástico, isso seria fantástico sair no Fantástico, mas não sai. Culto lindo, se reuniu muita gente e nenhuma confusão, ninguém bateu no rosto do outro, todos terminaram se cumprimentando para a glória de Deus. E isso é viver o evangelho, é o evangelho em massa. O serviço com ações sociais, com ajuda, levando para alguém com amor, dando com a direita para que a esquerda não veja, com carinho, com amor, fazendo bem sem olhar a quem. Quem foi que fez essa atitude? Os evangélicos. Sabe o que estava fazendo nessa hora? Evangelizando, porque isto também é evangelho. Entende-se isso lá em Atos dos Apóstolos, porque era assim que viviam, cuidando uns dos outros, em comunhão e levando solução um para o outro, para as pessoas. E ali era serviço prestado, e com esse serviço prestado era o evangelho que estava sendo pregado, e a igreja não parava de crescer, porque eles estavam sempre trabalhando. Hoje nós temos um outro método do evangelho, que já foi inclusive apregoado aqui pela mídia. A mídia
se usar bem a mídia. Tem pessoas que só usam a mídia para sorrir, para brincar, para mandar piada. Aí usa a mídia, mas não usa a mídia para mandar uma mensagem que ela mesma esteja falando, dizendo: amigo, amiga, vamos hoje para a igreja, porque tem um culto maravilhoso e você precisa, eu sei que você precisa de ouvir a voz do Senhor. Então você está fazendo, você mesmo faz essa. Às vezes a gente espera que outros façam a mídia, mas você também pode fazer essa mídia abençoada. É muito importante, porque esta mídia que eu falo é uma mídia mais profissional, através da TV, do rádio, da internet, de folhetos, tudo é mídia. E desta forma também se evangeliza com um relacionamento. Agora é nesse relacionamento que a igreja tem uma interrogação bem grande: viver a fé de forma prática. Como é que a igreja está praticando a fé? Porque muitas vezes não se percebe em alguém que ela está vivendo a fé de forma prática. Porque viver a fé de forma prática é saber que alguém está passando por um momento de enfermidade e vamos estar orando pela fé, e o Senhor vai fazer a obra. Deus, por não ter condenado a medicina, nós oramos. O rapaz, até pela família e pelas orientações, vamos levar. É natural, porque nós oramos, mas Deus também não condenou a medicina. É preciso saber se a pressão está baixa ou está alta. Então foi-se levado para verificar. Mas para todo efeito, o primeiro ato tem que ser fazer uso da fé. E tem pessoas que também fazem uso da fé da seguinte maneira: eu estou orando, sabe, mas não creio que vai acontecer não. Então, aonde está a sua fé? Eu estou orando para Deus salvar o esposo, mas estou crendo não. Eu estou orando para Deus salvar meu filho, estou crendo não. Deus salvar minha filha, mas não estou crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, ainda que você peça, aquilo que você pediu não veio, mas você diz: eu pedi e não veio, mas eu tenho fé que o Deus a quem eu estou pedindo, eu tenho certeza que Ele pode fazer. Eu tenho convicção que Ele vai fazer. Eu tenho convicção que Ele pode fazer. Porque muitas vezes Ele não fez porque ainda não chegou a hora de fazer, porque ainda não chegou o tempo de fazer, e porque Ele não quer fazer, e que Ele só vai fazer na hora que Ele quer. Porque Ele opera conforme a sua vontade. E tem muita gente que quer que Deus faça somente a vontade dele, e não quer que Deus faça a vontade do Eterno. Não quer saber da vontade do Eterno, quer saber só da minha vontade. A minha vontade é que faça, mas Deus vai fazer no tempo dele, conforme a vontade dele, ajustando tudo como ele quer, e no tempo que ele fizer, você vai compreender: foi Deus que fez. E tudo que ele faz é perfeito. Pode muitas vezes não agradar a A ou a B, pode não agradar, não importa. Ele não está preocupado. Deus não se preocupa em agradar o homem, porque Ele quer que o homem agrade a Ele. Aleluia. Agora, depois que o homem agrada a Ele, Ele faz pelo homem aquilo que é preciso ser feito.
porque Ele faz por você conforme a tua necessidade. Ele opera na tua vida conforme a tua necessidade. Mas eu estou necessitado de cura, e Ele não chegou com a cura, mas sabe com que Ele chegou? Com força para você vencer aquela adversidade. Porque quando em outro tempo você chega, fui curado, estou cantando o hino da vitória, é porque Deus, Ele te deu condição para você passar pela prova. Então passe pela prova dando glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus. E se morrer, aí diz o apóstolo Paulo, para mim o morrer é ganho, é lucro, estou na vantagem. Se chegar para morrer, se estiver preparado para ir, é muito melhor, porque vai morar com Ele. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele, o próprio Jesus, disse: ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ide e dizer a quem? Quem seriam esses irmãos? Era aquele povo mesmo da igreja que ele era o pastor. Olha, vai e diz aos meus discípulos, aos meus irmãos. E quando algumas pessoas dizem: os discípulos de Jesus eram 12 discípulos, quando não eram somente os 12. 12 foram os escolhidos para uma finalidade específica, mas ele tinha muitos discípulos que o seguiam, e até hoje estamos aqui e podemos também nos taxar como discípulos de Jesus. Aleluia! Eu e você estamos aqui como aprendizes de Jesus. E aquele que aprende de Jesus, ele diz: ide e diz aos meus irmãos, e diz aos teus irmãos, porque é os irmãos muitas vezes que está precisando ouvir. Às vezes não é nem o povo lá de fora, é o irmão que está precisando ouvir para ter a sua fé aumentada, para ter a sua fé acrescida, para ter a sua fé renovada, para se voltar. É interessante que quando Jesus nasceu, o anjo apareceu a pastores. Aí tem muita gente: olha, foi para os pastores que o anjo apareceu. Eram pastores de pessoas, não. Eram pastores de ovelhas mesmo, que estavam tomando conta das ovelhas, dos animais, do rebanho. E o anjo apareceu e disse: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Primeiro evangelista, o anjo do Senhor, e foi dizer: eis que vos trago novas de grande alegria. É por isso que quando você vai pregar, você não está levando tristeza, você está levando alegria. Se alguém perceber que você serve ao Senhor que te dá alegria, ao Senhor que te dá força, você está levando novas de grande alegria. Aleluia! Novas de grande alegria. Foi o que o anjo pregou para os pastores. Pregou tão bem que os pastores saíram a procurar o lugar. Porque quem recebe novas de grande alegria vai procurar o lugar certo, vai procurar onde está a presença de Jesus, porque recebeu nova, uma novidade de grande alegria. Aqui estão aqueles que já receberam novas de grande alegria. Cadê os que já receberam novas de grande alegria? Cadê? Você já recebeu novas de grande alegria? Quem recebe novas de grande alegria tem prazer de também passar para outros. Tem prazer de passar para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus amigos, porque você vai levar novas de grande alegria. Aleluia! Eu sinto nova de
grande alegria no meu coração, porque a nova de grande alegria é saber que Jesus é o Salvador do mundo, e por Ele ser o Salvador do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, e dentro em breve o céu se abre, Ele desce, leva a igreja, e nós estamos a viver nas bodas do Cordeiro com grande alegria. Aleluia! Por isso que Ele decide por todo mundo. Somente o fato da igreja hoje estar aí as portas abertas, você aqui adorando ao Senhor, as pessoas passam ali, esta igreja está evangelizando. Se você sai daqui convencido que você precisa falar para alguém essa semana, não é só na quinta-feira, não é só na quinta-feira, fale todas as vezes que você tenha uma oportunidade. Todas as vezes que você tenha uma oportunidade, porque isso vai fazer o mundo perceber em você que você é diferente, que você tem alegria, que você está feliz, não importando a situação. Está doendo? Tá, mas vai evangelizar. Se pode, venha na quinta-feira. Se lembra, se o Espírito Santo lhe lembrar, venha. Colabore com o evangelista, colabore com os irmãos que estão à frente do trabalho. Eles não estão fazendo para eles, estão fazendo para Deus. Não estão fazendo para mim, estão fazendo para Deus. Não estão fazendo para a missão Pão da Vida, está fazendo para Deus. Se vai ganhar uma alma que está distante, ele pode ir para a igreja que for, o importa é ele ir para os braços do Senhor. E é bem justo e bem certo que nós queremos trazê-los para cá. Se os nossos amigos, assim como o pastor Kennedy, né, trouxe o irmão Carlos, a irmã Ana, né, diaconisa Ana, né, que aqui está, tem prazer de convidar para cá. O evangelista Edmilson, a primeira vez que teve a oportunidade de trazer, ele trouxe. Está aqui o diácono Edivaldo trabalhando aqui. A nossa diaconisa Eliane, sempre alguém trazido por alguém, e quando chega aqui, recebe um abraço do Senhor. Não recebe um abraço meu, mas recebe um abraço do Senhor, e diz: é aqui que eu quero adorar. Você evangelizou, porque às vezes a pessoa está desvia, mas não desvia. Eu não vou mais, acho que eu vou cultuar em casa mesmo. Será que vai? É melhor vir para a casa do Senhor. Porque muitas vezes nós também evangelizamos aos nossos irmãos. Muitas vezes é o pastor que está precisando ser evangelizado. Muitas vezes é o presbítero que está precisando ser evangelizado. Muitas vezes é o auxiliar que está precisando ser evangelizado. É a juventude para receber renovo. Porque se não tivermos cuidado, ganhamos um ali e perdemos 3 daqui. Ganha um, perde 3. Como? De que adiantou? É trabalhar em vão. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele faz conforme a presença do Senhor lhe ordena. E a presença do Senhor diz: ide e dizei aos meus irmãos que vão me encontrar. E agora eu estou dizendo que ele está dizendo este mesmo para mim e você: venham encontrar com ele. Venham encontrar com ele, porque se encontrar com ele aqui, vai sair com vontade de pregar a palavra dele por todo lugar. Aleluia! Era o que eu queria dizer, exatamente isso. Vem se encontrar com ele aqui para levar a palavra dele em todo canto da terra. Quem pode dizer amém?